IAG apresenta Esperança para a Vida. Pai amado, que nos aos céus habitas, queremos agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos podemos estudar a sua sagrada palavra. Queremos pedir que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito para que ele possa vir nos ensinar sobre esta lição que o Senhor preparou para nós. Queremos pedir que o Senhor nos acompanhe aqui e também acompanhe a todo aquele irmão que irá estudar conosco. Que o Senhor possa nos iluminar, no doce nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste canal IAG Moçambique. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez neste programa Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E desde já endereçamos um convite especial a todos para se subscreverem neste canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este vídeo e colocar as vossas questões sobre a lição da Escola Sabatina. Hoje contamos com a presença do nosso irmão Emerson e do nosso irmão Luiz, que juntos vão nos ajudar a entendermos a lição número 8, a aliança que Deus fez com seu povo. Irmão Emerson, seja muito bem-vindo. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado, irmão Cipriano. Muito obrigado, irmão Luiz. E muito obrigado a você que nos acompanha neste programa Esperança para a Vida. Queremos agradecer e, em especial, quero fazer um convite para que possa convidar nos assistir e que possamos estudar juntos esta lição número 8, que é muito especial para os dias de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Da mesma forma, estendemos o mesmo convite ao nosso irmão Luiz para que possa saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Irmão Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Cipriano. É uma alegria estar aqui para podermos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. De fato, quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente. E o irmão aí em casa também é muito bem-vindo ao estudarmos esta lição. E a todos também que têm trazido os seus comentários. É uma alegria saber que a família da Escola Sabatina vai crescendo. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Geralmente, a relação entre duas pessoas envolve acordos, não é? Quando um homem e uma mulher decidem se unir em casamento, há acordos que eles decidem assinar. Quando estão de acordo um para com o outro, eles conseguem materializar a cerimônia do casamento, trocando alianças como símbolo, né, de união e de que eles estão de comum acordo. Então, nós vamos ver aqui na lição número 8, que tem como o tema Aliança no Sinai. Porque quando nós falamos de aliança, estamos a falar desses acordos entre duas partes, que têm compromissos mútuos, essas duas partes. E Deus sempre foi um Deus que sempre procurou fazer aliança com seu povo, que se afastou dele. No passado, nós vimos Deus já fazer aliança com Noé. Ele prometendo a Noé que nunca mais iria destruir a terra por intermédio do dilúvio. E também vimos o mesmo Deus já fazer aliança com o patriarca Abraão, que a partir de Abraão, ele faria uma grande nação. E pela misericórdia de Deus, nós estamos a estudar uma lição, ou o livro do Êxodo, que nos mostra parte dessa grande nação que Deus já havia prometido que faria por intermédio de Abraão a ser libertado da escravidão de onde? Do Egito. E nós hoje fazemos parte também desta grande nação que Deus já havia prometido ao Abraão. Então nós fazemos parte desta aliança. E o verso que nós vamos ler aqui, que é o verso para memorizar, que nos acompanha ao longo desse estudo, é Êxodo capítulo 19, no versículo 4 até versículo 6. Lemos o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então nós vimos aqui um Deus incrível, não é? Que ele faz uma promessa, faz uma aliança com o povo que acabava de ser liberto de onde? Do Egito. E ele promete fazer deste povo uma nação santa, não é? Isso é muito maravilhoso, queridos irmãos, porque Deus pretende fazer a mesma aliança conosco hoje. Ele quer nos tornar um povo santo, porque ele disse: sede santos, assim como eu
Sou santo. Então, nós vimos aqui a aliança de Deus. Mas a pergunta que eu coloco para os queridos irmãos que estão aqui comigo é: para onde é que Deus levou o povo quando lhes tirou do Egito? Muito bem. Aqui o verso para memorizar já nos diz, né? Teologicamente, Deus levou este povo para perto dele. Por que é que Deus levou este povo para perto dele? Nós, quando vamos para o livro de Gênesis, nós começamos a ver alianças que Deus faz com a humanidade. A primeira aliança feita com a humanidade foi com os nossos dois pais. Deus disse: de todas as árvores do jardim vocês poderão comer livremente. Mas, do dia que comerem da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Então, aí era uma aliança. Qual era a condição? A obediência da humanidade. Então, nós vamos ver que durante a história da humanidade, Deus sempre tem feito esta aliança. Mas agora, há uma coisa: quando Adão e Eva desatendem a esta instrução, a aliança de Deus, eles se afastam e se escondem de Deus. Uma vez eles gozavam da presença de Deus, mas agora eles escondem. Então Deus vai novamente à humanidade e lhe chama, ou seja, Deus puxa a humanidade para perto de si e novamente faz uma aliança. De novo sobre a mesma condição, a obediência. Então nós vemos aqui um padrão das alianças de Deus. Quem vai fazer aliança não somos nós como humanos, mas Deus vai a nós e nos traz para perto de si, porque o pecado causa afastamento entre nós e Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi ao Egito, eles adoravam a Deus, o verdadeiro Deus. Mas por causa de estarem numa nação idólatra, durante aqueles 430 anos, o que aconteceu? Se corromperam. Corromperam-se. Alguns já adoravam outros deuses, outros ídolos. Então, o que Deus precisava fazer? Tirar aquele povo da idolatria e aproximar dele, para assim eles poderem conversar e juntos fazerem uma aliança. É justamente por isso que Deus os levou para perto de si, teologicamente. Mas nós muitas vezes pensamos que Deus os levou para até os próprios israelitas naquela altura disseram que o Senhor nos levou para este deserto para nós morrermos. Eles não tinham entendido qual era o verdadeiro objetivo de Deus. Muito obrigado. Exatamente. Bem dito aqui pelo nosso irmão Emerson, que realmente Deus queria levar o seu povo para perto dele. Está mais do que claro. E, de fato, quando nós olhamos, Deus fez essas três, primeiramente, alianças com os nossos primeiros pais, depois também fez com o Noé, e a terceira foi com Abraão. E esta feita com Abraão, nós sabemos que um dos seus filhos foi Jacó, e Jacó é o próprio Israel. E esta Israel não termina simplesmente pelos que foram tirados da terra de Egito para perto de Jesus, mas uma vez que Deus havia feito a promessa a Abraão, é que ele teria muitos filhos. Nós fazemos parte desses filhos. Então Deus sempre quis levar o seu povo para perto dele. E é a mesma promessa que Jesus fez depois da sua morte. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 14, Deus sempre quer levar os seus para perto dele. Quando nós lemos no verso 4, assim diz, a partir dos versos 3, assim diz a palavra do Senhor: e se eu for, é o próprio Jesus, não é? Vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é sempre desejo de Deus de levar o seu povo para perto dele. Ainda que em algum momento o povo, ao ir a Jesus ou a Deus, passe por algumas dificuldades, assim como também passou o povo de Israel do deserto. Mas o objetivo central era estar mesmo com seu povo perto. Muito obrigado. Então aqui fica claro que, no ponto de vista geográfico, seria para a terra prometida. Exatamente. Mas o objetivo central era que fosse no ponto de vista teológico. Não é só levar o povo para lhes colocar num espaço como tal, mas o objetivo principal é trazer de volta este povo que havia se afastado dele. A Bíblia diz que pela contemplação nós somos transformados. Porque estavam no Egito, na terra de idolatria,
contemplavam a idolatria, muitos foram transformados. Não, Deus resgata o povo para perto de si para que possa contemplá-lo, para que através dessa contemplação este povo possa ser transformado. Por isso, quando nós vamos para o Monte Sinai, é aí onde Deus faz essa aliança. Não, a pergunta que eu queria colocar aos irmãos tem a ver com o cuidado de Deus. Quando nós lemos o capítulo 19, no versículo 4, diz que, visto o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. O que nós podemos dizer sobre o cuidado de Deus para com o seu povo? Bom, nós vemos que Deus, levando o seu povo, ele faz uma comparação do que acontece com esta ave, não é? A águia. E há uma coisa muito impressionante. Ela leva o seu filhote para o alto, para capacitá-lo da forma que sozinho possa voar. Então, Deus mostra aqui o poder que ele tem de levar o seu povo bem apertadinho a ele, não é? Assim como a ave, essa águia também faz. E no meio, já na altura, ele lança, não é? Ou larga o seu filhote, para que ele sozinho treine a fazer o quê? A andar sozinho, a voar, não é? Então, Deus também levou o seu povo como se fosse a águia que leva o seu filhote nas asas. Quando nós lemos, por exemplo, para o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versos 9, assim diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda de sua herança. Achou-o na terra do deserto e um ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia espera o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-o, os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, nós encontramos aqui Deus levando o seu povo com a sua proteção. Então, as asas que são ditas aqui é a proteção que Deus demonstrou ao povo ao lhes tirar da terra do Egito para perto dele. Então, é esta maravilha que nós encontramos nesta lição aqui e no poder que Deus tem de salvar o seu povo. Muito bom. É interessante essa colocação, porque quando nós olhamos para aquilo que foi a saída do povo do Egito, o povo não movimentou-se nem sequer, não levantou nem sequer uma mão para lutar contra os egípcios. Deus é que operou a libertação do povo. Ou seja, o povo apenas simplesmente se limitou a obedecer aquilo que Deus dizia. Quem operou a libertação total foi o próprio Deus. Não houve guerra, não é? Não foi por poder dos homens que o povo se libertou. Então encontramos uma águia cuidadosa, não é? Um Deus protetor, um Deus que age, um Deus que se coloca em frente, não é? Para libertar o seu povo. Mas no mesmo capítulo 19 do livro de Êxodo diz: agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. O que significa para nós hoje sermos uma nação de sacerdotes, uma nação santa, não é? Queremos perceber, não é? Como é que o chamado a ser nação de sacerdotes, a ser santos, se conecta com o Evangelho e a missão da igreja hoje, nos nossos dias. Antes de avançar mesmo para esta pergunta sobre o cuidado de Deus, eu queria acrescentar uma coisa, para ver como o Senhor cuidou de Israel como águia. Nós vemos que Jesus, em Mateus 23, dos versículos 37 a 39, exatamente no versículo 37, diz aqui: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Então Deus, ele realmente se compara como uma ave. Ele quis reunir os seus filhos para junto das suas asas, para que eles possam ser
protegidos. Então, esse nosso Deus é um Deus realmente muito, muito maravilhoso. Agora, o que significa para nós hoje sermos uma nação santa? Pedro, aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, luz. Agora, aqui o evangelho tinha sido estendido para os gentios, ou seja, já não era só Israel que era a nação santa, mas todos aqueles que são filhos de Abraão pela aliança da fé, não pela aliança do sangue, mas sim pela aliança da fé, fazem parte do sacerdócio real. Irmã Ellen White, comentando este versículo de Pedro, diz o seguinte: Testemunhos Seletos, volume 3, diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Ou seja, nós somos o sacerdócio real, já disse sétimo dia. Mas eles não é ser exclusivista. Nós temos que transmitir esta mensagem para o mundo. Porque não é nossa, é de Deus. Para que o mundo também possa se tornar um sacerdócio real de Deus. Todos aqueles que aceitam a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Então, esses farão parte do sacerdócio real. E qual é a função do sacerdócio real? Transmitir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, hoje, nós como adventistas do sétimo dia, temos o dever e a obrigação de fazer o quê? Chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz daquele que nos chamou. Então, o ser sacerdócio real não é ser exclusivista. Exatamente. A mensagem que os adventistas têm não é a mensagem dos adventistas, mas sim a mensagem de Deus. Mas ele nos escolheu para que nós possamos difundir. Assim como foi também com Israel. Israel tinha a mesma função. Deus lhes deu a sua lei, mas não devia terminar em Israel. Eles deviam levar aquela lei para o mundo. E talvez para acrescentar, uma vez que o irmão estava a dizer muito bem, Israel tinha também a mesma função. Não era porque não era exclusivo, né? Mas esta luz devia brilhar para todo mundo. Então, uma vez que eles falharam o plano, Deus, nesse caso, acabou estendendo, para todos nós. E hoje temos a oportunidade também de ter este conhecimento, não é? Que é o plano da salvação. Então, quando alguém, por exemplo, nega aquilo que é o trabalho de Deus, então Deus sempre exclui-o. Tem que ser assim, e sempre é assim. Então, Ellen White, nos seus escritos, diz que ninguém poderá ir para o céu sem que leve alguém para o céu. Então, esse sacerdócio que nos é trazido deve ser cumprido por todos, mas todos nós. Esta é uma obrigação, de fato. Então, quando nós olhamos essa identidade espiritual que é nos concedido a todos, resume-se numa palavra. A palavra-chave, o segredo, é obediência. Mais nada. Por isso que ele diz: se ouvires atentamente e obedeceres, é aí que você se torna uma nação santa ou um sacerdote. Exato. Então, hoje Deus nos chama a refletirmos esse caráter. Como igreja, temos a missão de ser a luz para o mundo. Então, esta é a nossa missão como igreja. Na lição da segunda-feira, encontramos preparando-se para a entrega da lei. A questão que eu queria colocar aos irmãos é: que tipo de preparação é necessária hoje para o nosso encontro com Deus? Porque quando nós olhamos, vimos que Moisés foi dito para preparar o povo, não é? Porque estavam prestes para receber a lei de Deus. Então, que tipo de preparação nos é necessária nos dias atuais? O que é que podemos dizer sobre esta lição? Nós temos aqui Deus dizendo ao seu povo para uma preparação. Nos diz que Deus deu-lhes 3 dias para que eles pudessem se preparar. E daí, esses 3 dias, uma coisa importante que devia acontecer. Aqui a palavra nos diz que eles não podiam se
misturar com mulheres, não é? Então, para dizer que estavam a passar por uma situação de consagração plena para se encontrar com Deus. Para dizer que para nós nos encontrarmos com Deus, precisamos primeiro tirar as nossas sandálias, lavar as nossas vestes, para termos um encontro com o nosso Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 19, não é? De 10 a 13, Deus nos mostra aqui uma coisa muito maravilhosa. Deuteronômio 9, 10 a 13 diz o seguinte: Exato. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo no dia da Assembleia. E aconteceu que no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas de aliança, e me disse: Levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Rapidamente se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si uma imagem de metal fundido. E o Senhor também me disse: Vi que este povo é muito obstinado. Aí está. Então, primeiro nós vemos que Deus salvou o seu povo, não é? De Egito para receber a lei. Então, para dizer que Deus nunca poderá dar a um povo uma lei, não é? Para ser cumprida, sem que antes o salve. Então, Deus, por ser bom, salvou este povo primeiro, porque para um ímpio, a lei não tem nenhuma função. Agora, para poder receber, eles precisavam lavar as suas vestes, eles precisavam se preparar, se consagrar. É triste que depois, eles, quando Moisés, pela primeira vez, desce e diz que, olha, estas são as palavras que Deus me disse para vocês cumprirem. Eles responderam é união, dizendo o quê? Tudo quanto o Senhor disser, nós vamos cumprir. Então, este tempo em que Moisés esteve diante de Deus para receber a lei, ao invés de ficarem a se preparar para poder recebê-la, ficaram a se corromper. Mas aí está, Deus traz a lei para um povo que já o salvou, não é? Então não faria nenhum sentido que ele trouxesse a lei para um povo que ainda está no Egito. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, na sua aliança, uma vez que é o nosso tema, primeiro nos salva, depois é que nos dá a lei. Então, quando ele nos salva, nós precisamos nos consagrar, então, para podermos daí para frente ouvir e cumprir a lei que ele mesmo é quem nos dá a capacidade de cumprirmos. Qual é a preparação? Nós vemos aqui, como já foi dito, vemos que deveriam lavar as suas vestes e também não se achegarem a uma mulher durante aqueles dias da preparação. Então, para nós hoje, será que para nós termos com Deus, temos que realmente lavar as nossas vestes de forma literal? Vamos ver o que o Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, nos diz aqui. Diz assim, vamos começar do 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, entregaram a sua vida no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Aquilo que Deus estava a tentar lhes ensinar é o que o apóstolo João vem nos dizer aqui. O povo, ao lavar as suas vestiduras, devia pela fé ver o trabalho que Jesus iria fazer, o sangue que o Cordeiro iria derramar e assim lavar eles dos seus pecados. Nós também, quando vamos em Apocalipse 14, nos primeiros versículos, vamos ver os 144 mil. Aqui, nos versículos 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, o que a mulher simboliza em profecia? A igreja. Agora, aqui diz que não se macularam com mulheres. Aqui não está a falar da igreja verdadeira, está a falar das falsas igrejas. Então, era um vislumbre daquilo que iria acontecer no futuro. Então, os israelitas, ao lavarem suas vestes, deviam reconhecer que o Cordeiro viria
morrer e eles seriam limpos dos seus pecados através do sangue do Cordeiro. Segundo, não deviam se meter de novo em idolatrias como tinham feito ontem, lá no Egito, porque falsas igrejas apregoam idolatrias. Então, eles deviam se manter castos na verdadeira palavra do Senhor. Não só aqui, a irmã Ellen White diz o seguinte: o que nosso povo deve ser entrelaçado à sua vida e caráter é o desenrolar do plano da redenção e conceitos mais elevados de Deus e de sua santidade, representados em sua vida. Lavar as vestes do caráter no sangue do Cordeiro é uma obra a qual precisamos dedicar-nos com o coração. Enquanto cada defeito de caráter é afastado, assim estamos operando por nossa salvação com temor e tremor. O Senhor está operando em nós o querer o efetuar segundo a sua vontade. Devemos ter a Jesus habitando no coração como uma constante fonte viva. Então as torrentes que fluirão dessa nascente serão puras, suaves e celestiais. E um antegozo do céu será proporcionado ao humilde coração. Então nós vemos aqui claramente que o lavar das vestes é lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Ok. Eu gostaria que lêssemos, se calhar temos lá irmãos que estão nos acompanhar e gostariam de ver isso. Então vamos ler os versículos para depois lermos um texto aí em Mateus, só para acrescentar naquilo que os irmãos já vinham dizendo. Aqui no capítulo 19, no versículo, podemos ler 8, diz o seguinte: e todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor palavras do povo. No versículo 9 diz: então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Essa parte que diz que no terceiro dia Deus vai descer para que o povo possa o contemplar, me leva àquela questão de que sem santificação ninguém verá Deus. É por isso que exigia-se um preparo. Estavam a avançar os irmãos a questão de lavar as roupas, ou seja, todos aqueles que que haviam cometido um pecado deviam antes fazer o quê? O trabalho de se santificar, confessar e se arrepender dos seus pecados, purificarem-se, não é? Por isso que Mateus capítulo 5, no versículo 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Então nós encontramos aqui que a preparação que nós precisamos nos nossos dias é a santificação. Pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então precisamos, como povo de Deus, que é chamado a ser santo, uma nação santa, entremos em santificação constante. Não é algo de se fazer um dia e deixar, não. É uma coisa constante, não é? Então é isso que eu posso dizer. Pois há uma coisa engraçada. O povo santificou-se durante esses 3 dias ou não? Santificou-se, mas quando Deus chegou, eles foram ver lá Deus? Não. Então quer dizer que eles não perceberam a mensagem que Deus tinha para eles. Então isso pode acontecer para nós. O apóstolo Paulo diz que temos que entrar no Santo dos Santos através do vivo caminho que o Senhor nos abriu, Jesus Cristo, pela sua carne, com a mente purificada. Agora, por que será que muitos não entram no santuário, no Santo dos Santos? Porque negligenciam esta parte da santificação. Eles dizem que guardam os mandamentos de Deus, mas na verdade não os guardaram. Como o povo de Israel, quando tiveram a oportunidade de ver a Jesus, tinham lavado as suas vestiduras ou não? Tinham seguido aparentemente aquele ritual que Moisés mandou-lhes fazer, mas o seu coração, que era o mais importante, eles não purificaram, por isso ficaram com medo de estar na presença do Senhor. E talvez usando ainda essa ideia de seguir a Cristo, não é? O Cordeiro, no lugar onde ele está, e nós sabemos que ele está no lugar santíssimo. Então, esta aliança que foi feita com o povo era para mostrar também o plano da salvação que nos conduz também ao santuário. Então, naquela divisão que tinha o santuário,
tínhamos a lei de Deus no lugar santíssimo. Então, tudo devia ser feito no lugar santo, mas um véu que barrava, depois tinha que ser removido para que então pudessem ver ao lugar onde ocorre a expiação. Então, nós estamos agora a viver um momento de expiação. Então, quando nós vivemos um momento de expiação, temos acesso à lei de Deus. Por isso, Deus havia dito que o seu povo tinha que se santificar, então, para poder estar pronto a receber o quê? A lei de Deus. Agora, o que estava a dizer o irmão Emerson é que os que lavam as suas vestes e não estão prontos, então, ao chegar o momento de ver a Cristo, é como quem se santifica, ok? Mas chega um momento em que a mensagem parece acaba sendo pesada, não é? Depois já não abre espaço para as outras mensagens. Então, para dizer o quê? Para dizer que quem não se lava por completo, mesmo a lei de Deus que hoje de estar a guardar, vai fazer o quê? Um dia vai ter que deixar de lado. Mas Cristo, onde está? Está a fazer um trabalho de expiação. E ao terminar este trabalho de expiação, todos nós vamos ter então que ver, quer seja alguns para a alegria, outros para a tristeza. Exatamente. Então, o autor diz que os 10 mandamentos, na verdade, são promessas. Exato. Nós falamos da aliança, não é? Deus cumpriria as promessas mediante a obediência a esses 10 mandamentos. Então, significa que o povo, mesmo para entrar na terra prometida, também devia ser o quê? Obediente àquilo que é a lei de Deus. E no segundo parágrafo, aí na lição da segunda-feira, o autor acaba dizendo o seguinte: os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Então, hoje, querido irmão que nos acompanha do outro lado, também é chamado a se preparar para receber a lei. Se é que ainda não recebeu, mas se recebeu, há que pedir o Espírito Santo para que possa te fortalecer e continuar a guardar esta lei, que é uma lei justa, é uma lei santa, é uma lei boa, conforme testifica a palavra de Deus. No segundo parágrafo da lição da segunda-feira, o autor nos diz uma coisa muito interessante sobre os 10 mandamentos, porque os mandamentos de Deus são olhados como promessas, né? Se Deus fez uma aliança, ele fez uma promessa ao seu povo, e essa promessa é cumprida mediante a obediência do povo. Ou seja, como é que o povo responde, não é, a este acordo que Deus teve com o seu povo. E no segundo parágrafo da lição de segunda-feira, lemos o seguinte: os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Ou seja, a aliança que Deus faz com este povo, que é olhada como promessa, é uma promessa que não se limita apenas para o povo de Israel. É uma promessa universal. Ou seja, até nós hoje também podemos desfrutar das bênçãos de cumprir essa lei que Deus fez através dessas promessas que são os 10 mandamentos. Muito bem. Falando deste assunto, aqui no livro de Deuteronômio 28, versículo 1, nós vemos o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então nós temos até o versículo 14. Nós vemos ali as bênçãos que virão se nós ouvirmos estes mandamentos do Senhor. Então, claramente, os 10 mandamentos são promessas do Senhor. Olha, se tu guardares a minha lei, eu te darei estas bênçãos. Então, são promessas. E nós, no decálogo, nós encontramos o 5º mandamento é o primeiro mandamento que vem com uma promessa. Então, claramente, que a guarda dos mandamentos são promessas. E é demais. Nós não guardamos os mandamentos pela nossa própria força. Então, Deus nos promete que efetuará a guarda dos mandamentos em nós. Por isso Paulo diz: não mais eu vivo, mas sim Cristo vive em mim. Agora, se nós não cumprimos esses mandamentos, o que acontece? Versículo 15 diz:
Se porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidado em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós temos as promessas de bênçãos. Mas se nós nos desviarmos de cumprir os mandamentos de Deus, nós também temos promessas de maldição. Não foi assim também como aconteceu com os nossos primeiros pais lá. Deus havia limitado que daqui para frente vocês não podem mais, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não podem tocar. Mas o resto continuem e comam sem nenhum problema. Então, bênçãos poderiam cair. Então, quando nós olhamos para a guerra que começa no céu, vemos que Satanás é aquele que nos leva a não cumprirmos, para perdermos as promessas que ele já nem tem direito dessas promessas. Então, Deus sempre quer que nós recebamos as promessas. Ele tem mais o desejo de nos dar do que nós de receber. Então, esse é um Deus maravilhoso. Ok, muito obrigado. Então, entramos na terça-feira, onde temos a entrega do decálogo, não é? Quando nós olhamos para as promessas que Deus fez, estamos a falar do Êxodo, capítulo 20, aí em casa podem anotar e podem ler com mais devagar, capítulo 20, versículo 1 a 17, nós encontramos os princípios, não é? Que Deus deu através das promessas que ele fez ao povo. Agora, a questão que se coloca é, de que forma esses princípios revelam aquilo que é o amor de Deus? Bom, nós vemos que Deus está a falar com um povo que, por amor, lhes tirou do Egito. Sim. E nós sabemos de antemão que Egito para nós é a vida pecaminosa. Então, no versos 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, de Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes que a gente seja salvo por Deus para estar perto dele, nós nos encontramos numa situação de servir o pecado, não é? Então, quando Deus tira o seu povo, então ele depois dá o seu decálogo, dá os mandamentos. Então, nos mandamentos de Deus, nós encontramos o caráter de Deus. Por quê? Logo no primeiro mandamento, Deus diz que nós não podemos ter um outro Deus, para dizer que o Deus que nós devemos adorar é o Deus Criador, que nós encontramos logo no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1. É este Deus que nós devemos adorar, o Deus Criador. E adiante, quando nós vamos para os outros versículos, não é? Nós encontramos que é um Deus que protege, é um Deus, versos no terceiro mandamento diz que faça misericórdia, e é um Deus também que dá bênção àqueles que guardam os seus mandamentos. Então nós encontramos o caráter de Deus. O irmão Emerson citou o mandamento, não é? Que é de obedecer os pais. Então vemos que também tem uma promessa para dizer que deste Deus é um Deus de amor que coloca uma comunhão, não é, muito boa entre o filho e o pai. Então nós, como filhos, devemos obedecer ao nosso pai. Mas agora temos aqui um dilema, não é? Encontramos, por exemplo, algumas bíblias, eu tenho uma em casa, só não trouxe aqui, que no seu título diz que os mandamentos são 12, não é? São 12 mandamentos. E os outros 2 mandamentos fora dos 10 que nós encontramos aqui não tem nenhuma explicação. Mas também já ouvi alguém a dizer que os mandamentos de Deus são 12. Porém, 2 não estão aqui. E quando Moisés vinha com as pedras e deixou caí-las por causa da apostasia do povo, eles se perderam, ninguém sabe deles. Então, Satanás sempre tem trazido na mente das pessoas coisas que não fazem nenhum sentido. Mas a palavra nos diz claramente que quando Moisés quebra as primeiras pedras, Deus lhe chama para de novo esculpir as outras 2 pedras para escrever a mesma coisa que haviam nas primeiras pedras. Então, nós encontramos o caráter de Deus nos mandamentos dele, que é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Este é que é o resumo dos mandamentos que Deus nos deu. Exatamente. Muito bem. Aqui no livro de Ezequiel 16, dos versículos 8 a 13, mostra a condição que Israel estava antes de receber os mandamentos da parte de
de Deus. Nós vamos ler aqui. E passado eu por ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orelha do meu manto e cobri a tua nudez e dei-te juramento. E entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo e te cingi de linho fino e te cobri de seda. E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata. E a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo. E foste formosa em extremo e foste próspera até chegares a ser rainha. Então, claramente, quando Deus dá os mandamentos, os estatutos e os juízos, o que ele diz no final? Para que os vizinhos à sua volta vejam que este é um povo sábio. Então, os 10 mandamentos claramente é uma expressão de amor para Israel. Exato. Quando Israel recebe os mandamentos e os juízos de Deus, é uma maravilha para o mundo inteiro, pois todos reconheceram que realmente eles têm um Deus sábio e justo. Então, qual é essa expressão de amor mais que nós queremos? Agora, o que Satanás diz sobre os mandamentos de Deus? Diz que os mandamentos de Deus são rígidos, mas na verdade, nós vamos ver que os mandamentos de Deus, na verdade, são uma bênção na nossa vida. E se todos nós guardássemos os mandamentos de Deus, nós não estaríamos a viver numa sociedade como a que nós vivemos nos dias de hoje. Muito bom. Então, nós aqui, de forma resumida, Jesus Cristo, quando resume a lei, não é? Em amor, fica claro que não está a abolir. Quem ama a Deus vai guardar os primeiros 4 mandamentos, porque eles revelam, não é? Aquilo que é o nosso dever para com ele, ou aquilo que ele fez por nós e aquilo que nós devemos fazer por ele. Mas depois os últimos 6 mandamentos vão revelar aquilo que nós devemos fazer para com o próximo. Então, por isso que a lei de Deus resume-se em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Agora, quando nós olhamos, a Bíblia diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedras. Mas hoje Deus tem um lugar especial que ele deseja escrever a sua lei. Em Jeremias capítulo 31, no versículo 33, encontramos uma mensagem muito profunda daquilo que é a vontade de Deus para com seu povo hoje, onde é que ele pretende imprimir a sua lei. No versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, hoje Deus não quer escrever a sua lei em 2 tábuas de pedras, não. Ele quer escrever na nossa mente e no nosso coração. Não é? Então, essa é a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer que nós refletamos o quê? O seu caráter, que é revelado por intermédio da sua lei. Então, essa é a vontade de Deus para o seu povo nos dias atuais. E lá embaixo, no último parágrafo da lição da terça-feira, o autor diz que a verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o próximo. Então, se nós conhecemos a Deus, se nós amamos a Deus, isso vai se ver através da forma como nós tratamos o nosso próximo. Sim, irmão? Por isso, no livro de Romanos capítulo 13, não é? Nos versos 10, Deus nos mostra que este amor deve ser partilhado, né? Para com as outras pessoas, não é? Então, Deus nos diz aqui, se encontrou, pode ler, irmão, para terminar. Diz o seguinte, Romanos 13:10. O amor não faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Então, se nós amamos, nós vamos cumprir a lei de Deus. Mas aqui nós temos um grande problema. Aqui nos é apresentado o quê? Os 10 mandamentos, né? Na lição da terça-feira, os 10 mandamentos.
Mas existem alguns mandamentos que cumpre-se neles o que diz o livro de Daniel, que chegará um tempo em que esses mandamentos serão quebrados, serão mudados, e os tempos também seriam mudados. Então, nós encontramos aqui algumas pessoas que, por causa dessa influência, não é? Acabam dizendo que os mandamentos eles não são úteis hoje, porque era para o povo de Israel. Mas o que é que estaria a criar essa confusão toda? É mesmo por causa do mandamento que tem como identidade o Deus Criador. E qual é que é esse mandamento? Obviamente que é o quarto mandamento. Quando nós olhamos para as características do quarto mandamento, aqui revela-se o Deus que criou todas as coisas. Agora, se João diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos, é aí o amor do homem para Deus. Mas se Deus, nos seus primeiros mandamentos, diz que não pode ter outro Deus, o que Satanás diz? Diz que se tu amares a mim, deixa de guardar os mandamentos de quem? De Deus. Como é que nós podemos amar a Satanás? Como é que nós podemos adorar a Satanás? Basta não cumprirmos com os mandamentos de quem? De Deus. Então, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, Israel havia sido levada para poder ensinar a todo mundo estes mandamentos, que é o amor de Deus, para que Deus possa então lhes encher de bênção. E é o que hoje Deus quer que todos nós façamos. Amando a Deus, nós guardaremos os mandamentos, desde o primeiro até o 10º mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Isto é o que Deus quer para conosco hoje. É interessante que quando nós falamos da questão de amar a Deus, demonstrando através da obediência à sua lei, às vezes as pessoas ignoram isso, mas é algo muito profundo. Por que que Deus diz que a maior prova do amor que o ser humano pode demonstrar a ele é guardando a sua lei? Quando ele diz, se me amares, guarda os meus mandamentos, ou seja, a guarda dos mandamentos é somente para aqueles que dizem que amam a Deus. Quem não ama a Deus não é obrigado. Da mesma forma que Deus não vai salvar a ninguém por via da obrigação. Mas Deus apela que todos aqueles que o aceitam devem fazer o quê? Guardar a sua lei. Por quê? Porque o selo de Deus encontra-se onde? Na sua lei. E nós podemos afirmar que conhecemos a Deus, mas se nós não guardarmos a sua lei, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. Em 1 de João, lemos isso no versículo 3 do capítulo 2 de 1 João. Diz que e sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, os que verdadeiramente conhecem a Deus, ele revela a sua lei a essas pessoas. Por isso que Deus disse lá, santifique-os, não é? Exato. De tal forma que no terceiro dia eu vou me revelar a eles, mas para fazer o quê? Para anunciar a sua lei. Então, nós afirmamos que conhecemos a Deus quando nós fazemos o quê? Guardamos os seus mandamentos. Porque no verso 4 diz, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. E a questão central que nós devemos nos fazer sempre é essa aí. Será que eu conheço a Deus? Será que eu sou mentiroso? Ou será que a verdade está em mim? Porque a verdade, ela nos liberta. E Jesus Cristo é a própria verdade. E para terminar aí, nos diz no capítulo 5 de 1 de João, versículo 3, porque nós falamos muito de amor. Aí diz o versículo 3, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E alguns dizem, mas achamos que é possível guardar os mandamentos, é muito pesado. Aí continua, diz que porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Ou seja, Deus não nos pede para fazermos algo que nos seja impossível. Se Deus nos pede para guardarmos os seus mandamentos, é porque é possível guardar os seus mandamentos. E há uma bênção para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Não sei se queria acrescentar algo. Aqui tem essa questão da terça-feira, né? Como é que o decálogo está organizado. Então, uma das coisas que faz que as pessoas não guardem os mandamentos de Deus é não saber como os mandamentos estão organizados. Porque eles levam o que Jesus disse em Mateus capítulo 22, dos versículos 34 a 40, como se fosse uma desculpa para abolir os 10 mandamentos. Vejamos como é que foi a conversa. Diz aqui o versículo 34.
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Mas não terminou aí. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, de onde é que Jesus tirou esses dois grandes mandamentos? Obviamente que na lei dos 10. Sim. Agora, vamos para Deuteronômios, o capítulo 6, versículo 5. Diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. Então, Jesus estava a falar as palavras de quem aqui? De Moisés. Agora, vamos para Levítico também, 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com espécies diversas e por aí em diante. Então, nós vemos que Jesus não trouxe um novo mandamento, mas citou os dois grandes mandamentos que Deus deu aonde? Lá ao povo de Israel, no Sinai. Pois o intérprete da lei aqui tentou testar a Jesus. Qual é o grande mandamento? Quer dizer que isso já havia desde há muito tempo. Deus não fez Jesus aqui não fez uma reinterpretação da lei, apenas citou a Moisés. Por isso aqui diz, ele diz, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por isso Paulo diz que toda a lei depende do amor. É a lei. Fazendo um link com a lição da quarta-feira, a questão é, se nós somos chamados à obediência à lei de Deus, e nós sabemos que a lei de Deus por si só não nos salva, porque a salvação consiste em aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando nós fazemos isso, ele revela o que ele fez e faz por nós. Então, só depois de termos o conhecimento daquilo que Deus faz, não é? E fez por nós, isso brota um amor incondicional por ele. Por isso que ele já diz: se me amares, guarda os meus mandamentos. Agora, qual é a função da lei se ela não serve para nos salvar? Qual é a função da lei? Serve para o que exatamente? Ok, nós vamos ver aqui que o autor, ele enumera de forma direta duas funções da lei. Aqui na quarta-feira diz assim: a lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Nós isso encontramos em Gênesis 2, 16, 17, onde ele diz: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis. A segunda, Tiago 2,12, diz aqui o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que devem ser julgados pela lei da liberdade. Então, esta é a primeira função da lei, segundo o autor. A segunda, a lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma nossa vida. 2 Coríntios 5, 17. Diz aqui: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em 1 de João, para entendermos realmente para que serve esta lei que muitos de nós hoje diz que já não precisamos guardar. Diz aqui: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, nós temos aqui, segundo o autor, duas funções da lei, que a principal é nos apontar o caminho a Cristo.
É como se alguém estivesse no espelho. A lei é como se fosse um espelho. A pessoa, quando está ali no espelho, ele consegue se ver onde é que ele está sujo. Mas quando a pessoa sai do espelho, consegue ver onde é que está a sua sujidade? Não. Por isso, Tiago 1 faz uma analogia muito bonita sobre o que é a lei. Tiago 1, 23 a 25 diz aqui: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aquele que não guarda a lei é como aquele que se vê no espelho, mas logo que vira, ele já esqueceu como ele era. Mas aquele que atenta à lei, ele não se esquece e ele é bem sucedido em tudo que ele opera. Exato. Realmente, eu estava a dizer, irmão, estas são as duas facetas que nós podemos ver quanto à função da lei. E, de facto, ainda que ela não salve, como muitos dizem, quando falamos sobre a lei, não há nenhum problema quando tocamos nos 6 mandamentos. Amar ao pai, não roubar, não furtar. E o que acontece muitas das vezes é que as pessoas, quando são perguntadas, tu conheces a lei de Deus, primeiro começam dos 6, não é? Que é o amor do homem para o homem. Esquecem-se do amor do homem para Deus, que são os primeiros 4 mandamentos. Aí nós vemos a revelação da cruz do Calvário, que é de forma vertical e a forma horizontal, distribuindo para todas as pessoas. Então, esta é a mensagem pela qual Deus quer que todo mundo saiba. Por isso, sendo o povo do Advento, ok? A igreja pela qual Deus levantou para poder anunciar a mensagem, vemos que a lei também vai funcionar na questão do próprio julgamento. Esta que é a função. Ela não nos salva, mas será usada para o julgamento. E aquele que não tiver feito segundo o que Deus nos ensina e quer de nós, será julgado e será condenado, obviamente. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 14, nos versos 6 em diante, nos diz a palavra do Senhor: e viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Está a se chamar pessoas para se prepararem para a vinda de quem? De Jesus Cristo, lavarem-se as vestes no sangue do Cordeiro, onde nós encontramos já a lei de Deus. E nos versos 7 diz o seguinte: diz ele, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a lei de Deus será usada no juízo final, não é? Será usada no julgamento final. Então, não tem como nós colocarmos o amor a Deus sem termos o quê? A guarda dos mandamentos de Deus. E muitos hoje têm dito isso. Não precisamos porque estamos a viver o momento da graça. Será que anulamos a lei por causa da graça? Qual é a função da graça já agora? É nos dar tempo para que nós possamos nos arrepender. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, não é? São enganadas a levar a lei e deitar fora. E começar a dizer, mas eu porque eu oro, eu porque jejuo. E isso não é o suficiente. Precisamos demonstrar o amor a Deus guardando os nossos mandamentos, porque virá o dia de juízo. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versos 21. O que é que vai acontecer, não é, naquele dia? Versos 21, a palavra diz-nos o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí está. Qual é essa vontade do Pai? Não é esta que antes foi escrita nas pedras, depois temos a Bíblia escrita nos papéis, e esta mesma, segundo o que estava a dizer o irmão Cipriano, será escrita onde? No nosso coração. Aí demonstra-se o amor. O homem a Deus. Ok. Se calhar só para acrescentarmos, né? Existem várias funções que nós podemos
a rolar sobre a lei, os irmãos já avançaram, mas eu queria só salientar uma das funções que a mim me chama mais a atenção. Quando lemos o livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 20, diz: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, esse aspecto da lei revelar o pecado, para mim, me toca muito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Isso está em 1 João, capítulo 3, no versículo 4. Então, se o pecado é a transgressão da lei, então é bom que nós busquemos entender a função da própria lei, que não só revela, não é, o nosso pecado, mas como ela não nos salva, a própria lei depois nos indica qual é a solução. Quando nós lemos o livro de Gálatas, capítulo 3, no versículo 24, diz o seguinte: desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Romanos já dizia que ninguém seria justificado pelas obras da lei, mas a lei traz o pleno conhecimento do pecado. E Gálatas diz que, ao termos esse conhecimento do pecado, a lei acaba nos mostrando qual é a solução para nos livrar do pecado, que é Jesus Cristo. E ele nos justifica por intermédio do quê? Da nossa fé nele. Então, nós precisamos conhecer essas funções e colocá-las em prática, porque são muitos que hoje levantam-se contra a lei de Deus, mas a lei de Deus ela é eterna. E a última questão que eu vou colocar aqui é sobre esse debate sobre a lei de Deus, não é? Quando lemos o livro de Romanos, podemos ler Romanos capítulo 10, há um assunto que o apóstolo Paulo levanta, que muitos também acabam não compreendendo melhor e criam confusões desnecessárias no que diz respeito à percepção daquilo que é a vontade de Deus sobre a sua lei. No versículo 4, diz que pois Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Como é que nós entendemos este fato, Cristo sendo o fim da lei? Será que o apóstolo Paulo quer ensinar que a lei terminou desde o momento que Jesus Cristo veio e foi crucificado no nosso lugar? O que nós entendemos sobre esta afirmação do apóstolo Paulo quando ele diz que o fim da lei é Jesus Cristo? O que isso significa? Claramente que o apóstolo Paulo, ele nos estava a dizer que Cristo veio acabar com a lei. O próprio Cristo diz: eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. Ou seja, Paulo diz que Jesus é o fim da lei, ou seja, a lei tem um limite. Onde a lei termina, Cristo segue. Ou seja, como foi dito bem aqui, a lei não nos salva, mas a lei nos mostra o pecado. Agora, quem é que nos salva? Jesus Cristo. Então, a lei nos acompanha para Cristo. Aqui em Romanos 3, 31, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos o quê? A lei. Então, a fé, nós temos fé em quem? Em Cristo. Então, nós anulamos a lei de Deus por Jesus? Não. Mas nós confirmamos a lei de Deus através de quem? De Jesus. Pois o próprio Jesus cumpriu e guardou todos os mandamentos. Ou seja, Jesus veio outorgar a sua lei. Pois quem deu a lei lá no Sinai foi o próprio Cristo. Então, Cristo não poderá dar uma lei e depois ele abolir. A palavra de Deus é eterna. Os mandamentos de Deus não vieram a nós depois do pecado. No céu já existia a lei de Deus. Se não existisse lei, por que Satanás foi expulso do céu? O que ele transgrediu para ser expulso? Claramente que ele transgrediu uma lei. Então, Jesus é a finalidade da lei. A lei tem o dever ou tem a função de nos conduzir a Cristo. Porque todos vós pecaram, então estão destituídos da graça de Deus. Então Cristo vem e nos salva. Então a lei nos mostra os nossos pecados e não termina por aí.
ela nos mostra que o único que pode nos salvar dos pecados é Cristo, pois ele não transgrediu a lei. Muito Exato. obrigado. É por essa razão que a palavra do Senhor no livro de Salmos 119, 105 diz que é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus. Então, isto quer mostrar que quando nós guardamos a lei de Deus, nós estamos no lugar seguro, no lugar de paz, que é ao pé de Jesus Cristo. Então, esta que é a finalidade da lei de Deus. Então, existe uma comunhão aí entre o homem e Deus, quando nós guardamos a lei de Deus. Então, todas as alianças foram feitas exatamente em um comum acordo. Então, se eu amar, obviamente que eu guardarei os meus mandamentos. É o mínimo que nós podemos fazer. Agora, no livro de Provérbios também nos diz que a lei, mais do que nos dar a paz e comunhão com o nosso Deus, ela também nos cura os ossos, não é? Então, nós encontramos aqui que, na verdade, a lei tem como a sua imagem Jesus Cristo. Então, ela nos coloca numa comunhão com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo ele fez. Mostrou-nos a guarda da lei para que pudesse ser também de exemplo para todos aqueles que foram salvos. Precisam guardar a lei de Deus. Exatamente. Existe uma palavra que o salmista nos traz, que é uma palavra muito interessante. Quando lemos o capítulo 119 do livro de Salmos, lemos o versículo 18, ele diz: desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, nós precisamos ser desvendados o quê? Os olhos para vermos a maravilha da lei de Deus. Por quê? No versículo 72 ele diz, por que ele precisa ser desvendado os olhos? Ele diz: para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata, não é? Então nós encontramos aqui o salmista dar valor ao quê? A lei de Deus. E no versículo 142 termina dizendo: tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Então nós devemos amar a verdade e pedir a Deus que nos desvende os olhos para enxergarmos as maravilhas que estão lá na lei de Deus. Porque o inimigo nos faz olhar para a lei de Deus como algo penoso. Mas Deus diz que há alegria na observância da sua lei. Então, como no salmista, essa deve ser a nossa oração. Pedir a Deus para desvendar os nossos olhos e vermos as maravilhas que estão na lei de Deus. E chegamos ao fim do nosso estudo. Vamos abrir espaço para últimas considerações, esperando, ansiando que todos os irmãos possam se entregar a Deus, de tal forma que Ele possa desvendar os olhos de cada um de vós, assim como os nossos olhos, para que dia após dia possamos enxergar as maravilhas que são contidas na sua lei, porque é uma lei prazerosa, é uma lei boa, justa e santa, conforme diz o apóstolo Paulo. Então, desta forma, queremos abrir o espaço neste momento para o irmão imerso dar as últimas considerações. Muito bem, muito obrigado. Estamos a falar da aliança, da lei de Deus. Aqui em Miqueias 4:2, nos diz o seguinte: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Agora, aqui o profeta não fala do Sinai, fala do Sião. É de Sião onde sairá o quê? A lei de Deus e a palavra do Senhor. Agora, aqui em Hebreus 12, dos versículos 18 até 28, aqui o subtítulo da minha Bíblia diz: o contraste entre Sinai e Sião. Diz aqui: ora, tende chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som das palavras, tais quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores aos que fala ao próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, mais uma vez, por todas significa a remoção dessas coisas já abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, hoje nós não estamos no Monte Sinai, hoje estamos no Monte Sião, o Monte de Deus. Então, hoje Deus fala da sua lei diretamente do céu, através de Jesus Cristo. Então, se aqueles que ouviram a lei através de Moisés não escaparam por transgredir essa lei, quanto mais nós, que Deus fala nos nossos corações. Quanto mais culpa nós teremos se não atendermos os mandamentos do nosso Deus. Então, esta mensagem é para ti. A lei de Deus ainda hoje vale. E de eternidade em eternidade ela valerá. Porque sem lei não há ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem e ele nos ama. Muito obrigado. Exatamente. Irmão Luís também pode deixar aquilo que são as últimas considerações. Na verdade, o que Deus quer é que nós nos santifiquemos. Do mesmo jeito que ele disse a Moisés para santificar o povo, ele quer hoje que todos nós possamos nos santificar. Será que é possível ser santo? A palavra de Deus nos responde. É isso que Deus quer, que nós nos santifiquemos, sejamos santos. Quando nós vamos para o livro de Levítico, capítulo 20, nos versos 7 a 8, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Deus está a dizer que Ele é o Senhor que nos santifica. Ele é que nos pode tornar santos. Okay? Qual é a nossa parte? Guardar todos os mandamentos e todos os seus estatutos. Porque Deus quer nos levar para algo muito melhor do que nós podemos imaginar. No livro de Apocalipse, testemunha quanto à questão da santificação. No livro de Apocalipse, capítulo 14, nos versos 12, diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Então, Deus nos chama a nos santificar. O que é que nós devemos fazer nessa santificação? Guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus Cristo. Agora, se achávamos que antes isso era impossível, aqui está, a palavra está clara. Precisamos nos santificar, guardar os mandamentos de Deus, para que naquele dia que o nosso Senhor Jesus vier, encontre-nos prontos e estejamos aprovados para a subida para o nosso céu. Esta é que é a mensagem que Deus nos dá com essa lição. Muito obrigado. Desde já agradeço pela presença dos dois e que Deus possa vos abençoar. E quanto a si, querido irmão que nos acompanha, o convite que nós estendemos para si hoje é que Deus pretende fazer uma aliança contigo. Essa aliança pode ser pela primeira vez, assim como pode ser uma aliança de reconciliação com seu Deus. Que você possa ajoelhar e pedir a Deus para que possa te iluminar e te fortalecer, para que possa renovar esta aliança com Ele, e guardando a sua lei. Porque em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3, diz que depois de sabermos de todas essas coisas, o que é que nós devemos fazer? É guardar a lei. Este é o dever de todo homem. Então, todos nós somos convidados a sermos fiéis a Deus, a sermos obedientes à lei de Deus. Que Deus possa vos abençoar, lembrar a todos que nos são inscritos para que possam subscrever-se neste canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os conteúdos que temos postado aqui neste canal. Que
Que Deus possa vos abençoar. Até o próximo estudo. IAG, juntos